bem com vocês? Hoje estamos finalizando mais um especial, na verdade nosso Fazendo História 4 aqui, quarto vídeo, né? Esse especial contando com 4 vídeos, segunda, terça, quarta e quinta. Hoje então nós vamos falar sobre a saúde pública, um pequeno recorte, né? Para falar desse tema tão importante aqui na história aqui do nosso país. Então, já falamos aí sobre alguns temas, todos relacionados, né? Com relação a fontes históricas, com relação à história da feijoada, com relação hoje à saúde pública, que são temas muito relevantes, né? Então, esse é um pensando bacana, importante, como todos os anos a gente trazendo aqui o Fazendo História, e eu te convido aqui para conhecer mais esse material. Vamos lá então? No que diz respeito aos problemas de saúde que atingiam a população brasileira, grande parte desta vinculada às suas situações precárias, tanto de moradia quanto de trabalho. Inúmeras doenças eram identificadas na população desde a época da colonização, como a tuberculose, a varíola, e que em meados ainda do século XIX juntaram-se a outras doenças que se proliferavam rapidamente, como a febre amarela, a sífilis e a malária. O número reduzido de médicos formados e a ausência de ações governamentais previstas para o bem-estar da população tornou o quadro de saúde ainda mais preocupante. Com a chegada da corte portuguesa em 1808 ao Rio de Janeiro, foram então, difundidas as primeiras autoridades de saúde pública brasileira, tinha como a Physicatura-Mor e a Provedoria-Mor da Saúde. Durante o processo ali de independência, as ações de saúde pública deixaram de ser responsabilidade da coroa. E em 1828, a Physicatura-Mor deixa de existir e toda a responsabilidade das questões de saúde, elas ficam sob a responsabilidade das câmaras municipais de diferentes regiões do país. Na primeira metade do século XIX, as elites brasileiras que possuíam forte influência no país tinham como principal preocupação estatal a consolidação do Estado Nacional e espalhar a sua predominância política por todo o território, que acabará, claro, de perder o status de colônia portuguesa e ser elevado à categoria de reino. Alguns debates importantes, como iriam administrar as regiões brasileiras, e algumas propostas foram sugeridas, dentre elas federalismo e centralização. Em meio a esse debate, as questões sanitárias foram deixadas de lado para que a situação política do país fosse resolvida. Dessa forma, assim que o projeto federalista entrou em vigor, ele alargou a autonomia das províncias, porém manteve a limitação das ações às câmaras municipais. Os líderes das câmaras não possuíam autoridade para tomar certas deliberações, mas estava em sua alçada tomar as decisões referentes aos assuntos de ordem sanitária. Devido à ausência de grandes crises sanitárias que afetassem a população em geral naquele período, os liberais federalistas deixaram a assistência médica e sanitária para a população de lado. Essa preocupação só foi restabelecida novamente durante a segunda metade do século XIX, quando os grandes surtos de febre amarela e cólera retornaram em grande escala. O Estado, então, ele só intervinha nas áreas consideradas mais estratégicas para o desenvolvimento econômico do Brasil, como setores de transporte e comunicação. As construções de estradas aumentavam o fluxo comercial entre regiões mais abastadas do interior até o Atlântico, facilitando assim as relações comerciais com o exterior. Em 1834, um ato adicional foi promulgado, alterando a Constituição de 1824 e colocando as províncias, as assembleias provinciais, como principais responsáveis por determinação de despesas municipais e provinciais. Além da cobrança habitual de impostos, tinham agora também as funções de promover as obras públicas, a segurança da população e, claro, a educação. O liberalismo vigente não via o investimento na saúde como um meio capaz de promover um crescimento econômico. Por conta disso, os estatutos que concentravam mais recursos
para os serviços de higiene pública, eles seriam revistos apenas na década de 1850. Com relação às questões sanitárias, o ato apenas mencionava as casas de socorro público e os conventos, sem se aprofundar ali, é claro, né, muito acerca das questões administrativas. Somente a partir da segunda metade do século XIX é que a estrutura, né, de assistência à saúde médica brasileira passaria por transformações significativas. No ano de 1849, a febre amarela reapareceu em grande escala e em 1855 a cólera se manifestou, fazendo com que as elites enfim voltassem sua atenção às questões da saúde pública e centralizassem ali a sua assistência, né, às necessidades sanitárias. Os administradores das cidades recebiam severos julgamentos no que diz respeito à maneira como tratavam a saúde pública em seus territórios. Era evidente, né, que havia necessidades de criação de um órgão que tratasse dessas atividades. Em 1849, com o surto da epidemia da febre amarela, os representantes se viram pressionados a tomar certas medidas para conter as consequências do descaso anterior com o Departamento de Saúde, pressionando então o médico José Martins da Cruz Jobim a apresentar um novo projeto para conter as consequências dessa crise. Em agosto de 1850, o Legislativo iniciou os debates em torno da proposta de que o valor de 200 contos de réis deveria ser destinado às melhorias sanitárias do país e a criação de um órgão voltado para a saúde pública. O órgão criado na época foi a Junta Higiênica da Saúde, né, ou Junta da Higiene Pública, melhor. Inicialmente não possuía o seu próprio regulamento, o que forçava os seus administradores a recorrer ao Ministério do Império para tomadas de decisões. Apenas em 1851, a Junta, através do seu primeiro regulamento promulgado, passou a adicionar a palavra central em seu nome, para transmitir a ideia de que possuía uma importância e apoio nacional. A Junta Central de Higiene Pública foi instituída, como já citado, né, como eu já falei aqui, devido ao grande surto de febre amarela, que ocorrera no período de entre 1849 e 1850. Momento esse que se torna ainda mais evidente a necessidade de um órgão voltado às questões de higiene pública, a fim de extirpar de vez então a doença que se espalhava. Dessa forma, após a epidemia ser controlada, o órgão seguiu responsável pela administração e a organização deste setor, né, de crises e ordens sanitárias. As ações da junta estavam centralizadas inicialmente na região do Rio de Janeiro. E a partir do primeiro surto da febre amarela, que se iniciou e alastrou-se a partir do Rio de Janeiro, a cidade foi colocada como foco central das preocupações médicas e sanitárias. As atividades da junta eram voltadas para melhorias nas áreas sanitárias da população. Sua obrigação estava em promover condições salubres nas cidades, fiscalizar o exercício da medicina nas províncias e garantir às autoridades municipais que exercessem a sua autoridade como polícia médica. Este foi então o nosso Pensando do Dia, finalizando o nosso especial Fazendo História, e eu espero que vocês tenham gostado de mais esse material que o Pensando trouxe aqui para todos vocês, tá bom? Quero agradecer aí a atenção de todos, quero agradecer aqueles que estão acompanhando, agradecer a minha filha também que participou aí no vídeo, aí, né, fez a abertura aí no primeiro. E se você gostou, olha o momento agora, deixa o joinha. Se você ainda não for inscrito, aproveita o momento e se inscreve no canal, compartilhe e comente as suas impressões sobre este vídeo e também os demais aí que nós postamos na semana. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.